Bom dia, gente, Bom tudo dia! bem? Estamos aqui com mais um Café com Empreender. Floria voltou para Yeah! nós. E hoje, inclusive, ele mesmo que vai falar, né, sobre um evento que ele foi na semana passada. Para quem ainda não sabe, o Café com Empreender 360, ele acontece toda segunda-feira, às 10 horas, aqui na página da Aliança. E a gente fala sobre novidades, eventos que a gente foi, eventos que vão acontecer relacionados ao ecossistema microempreendedor. E aí nos comentários, vocês podem mandar dúvidas, vocês podem compartilhar, pode mandar um bom dia pra gente, fiquem à vontade. Então, na semana passada, o Florian, que também vai se apresentar para vocês daqui a pouquinho, se alguém não conhece ele ainda, ele foi na conferência anual da Andi e aí ele vai contar como é que foi o evento. Se você puder começar explicando o que é a Andi para nós. Sim, sim. Então, a ANGE é uma rede de organizações, uma rede internacional, né, de organizações que apoiam, de alguma maneira, empreendedores e pequenos negócios no mundo. Então, a Aliança Empreendedora faz parte dessa rede, membro dessa rede, e fui convidado a participar ao evento, à conferência anual que eles têm, justamente por causa do Empreender 360, porque eles levantam muitas pesquisas, muitos dados sobre programas que funcionam, o investimento que acontece, e também para, né, captar, de repente, financiadores e patrocinadores para a aliança. O que a gente vê de organizações, tem algumas organizações operacionais que nem a Aliança, dentro dessa rede, mas tem muitas outras organizações de desenvolvimento internacional. Então é um nível de estratégia, de pensar projetos um pouco diferente. Ou seja, eles têm um portfólio de projetos para investir. Então, quero investir em programas na Ásia, na África, na América Latina, quais são os projetos que dão mais retorno, quais são os que impactam mais. Então, é isso, são organizações um pouco diferentes da gente. E são organizações do mundo todo que vão nesse evento? Isso, tem do mundo todo, tem muitas que são baseadas isso, tem os dois perfis, tem algumas que são baseadas nos Estados Unidos, tinha bastante, ou na Europa, e aí eles investem em projetos em outros continentes, e tinha as próprias organizações dos países também, então tinha organizações do México, do Brasil, não tinha só a gente, tinha outras também, da África, da Ásia acho que tinha um pouco também, eu não conversei com tantas, mas é isso. Daí, todo ano eles fazem essa conferência, de 2 dias e meio, mais ou menos, para fomentar a rede, networking, trazer novas informações. Esse ano eles comemoraram 10 anos também de ANGE, então era um evento bem importante. E é isso, basicamente da ANGE, até onde eu sei, é isso. Falando da conferência, então um pouco mais em detalhe, ela aconteceu em Washington, nos Estados Unidos, na cidade de Chantilly, e foram dois dias mesmo, né, uma tarde, um dia inteiro e uma manhã, de sessões, oficinas, algumas plenárias também. E como muitos eventos hoje em dia, acontecem várias sessões ao mesmo tempo, e você vai escolhendo, né, os temas que te interessam mais. Qual que foi o tema central do evento? Teve um tema central? O tema central, não tinha necessariamente um tema muito central, assim, mas o que veio muito mais forte, assim, em vários momentos na fala, foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, então os ODS, que a gente tratou em alguns cafés anteriores. Sim. E o posicionamento da ANGE em relação a eles. Então, eles querem focar muito, estão focando muito na igualdade de gênero, legal. Na criação de empregos decentes. Então, eles olham muito para empreendedores. A diferença da Aliança, por exemplo, é que não necessariamente são empreendedores de baixa renda, podem ser, mas não necessariamente, e olham para empreendedores que vão crescer, então, que vão empregar. Então, eles vão olhar justamente para a criação desses empregos. Que legal, porque os assuntos também estão relacionados nos cafés que a gente já fez nas outras semanas, né? Sim. Que a Fer comentou também. Sim. E aí eles olham muito para a questão decente mesmo, para evitar trabalho escravo, né, coisas assim. Então, esses são os mais comuns, assim, da igualdade de gênero. Eles faz um tempo já que faz
anos que se fala no ecossistema, nas organizações, mas daí ainda não está resolvido. Né? Dá um pouco de dor no coração, mas não está resolvido ainda. Sim. E o terceiro, que era uma novidade, que inclusive provocou bastante os participantes, era a proteção do meio ambiente e a resposta à mudança climática. Então, era como a gente, como rede, consegue apoiar os empreendedores, esses pequenos negócios, a resolver ou a se adaptar a essa crise climática que a gente tem. Nossa, que legal. É bem diferente e bem desafiador, porque o primeiro pensamento que vinha na cabeça de muita gente era mas é política pública, são as grandes empresas que estão, né, ferrando com o ecossistema natural. E então era difícil para chegar, mas e o pequeno? Que a gente também tem que fazer a nossa parte. Isso, né? Eles trouxeram isso bem forte também, que antes de você cobrar do pequeno empreendedor, vamos olhar internamente. Ainda mais que o nosso impacto seja bem menor, né? É importante a gente estar fazendo. Isso. E aí a gente poder cobrar também dos outros. Isso. Legal. Então eram as 3 linhas que apareceram em várias sessões. Foi toda a abertura do evento, né? Depois em outras sessões. E das sessões que eu participei, que veio mais forte, era a questão de ecossistema mesmo. Então, Empreender 360 super relacionado. Escolhi por causa disso. Mas eles estão começando a estudar bastante como se forma um ecossistema empreendedor. Então, do ecossistema, tem a questão do impacto, como que a gente mede o impacto. Também é uma questão que faz anos que está sendo discutida e ainda tem muitos desafios. E o último tema assim, que foi diferente era o uso de dados e tecnologia. Então, como que a gente responde aos empreendedores, né, a partir da tecnologia, como que a gente usa os dados que a gente coleta com eles. Isso tinha muito a ver com a questão de portfólio de investimento, né? Tipo, como que eu sei de maneira automatizada quanto que os projetos que eu investo dão de retorno, né, em termos de entrega, em termos de impacto, enfim. Então, não necessariamente era só para os empreendedores para a ponta, mas era para as próprias organizações. Nossa, bem legal. E bem relacionado com empreender e tudo que a gente vem falando nos outros cafés, né? Que legal. Sim. Aí eu queria trazer um pouco da questão do ecossistema, justamente. Não foram apresentados no evento, de maneira geral, não foram apresentados muitos dados quanti, né? A gente costuma aqui apresentar umas porcentagens, números. Eles apresentaram no início coisas mais de investimento internacional. E aquela organização apresentava seus resultados e quanto que aumentou o seu próprio investimento, a taxa de sucesso dos programas, coisas assim. Mas nada tão relevante na escala do Brasil. Mas o que ficou legal sobre o ecossistema, eles falaram da importância de ter o empreendedor no meio, né, ser o foco do ecossistema, e não só no meio, mas como parte ativa do próprio ecossistema, né? Então, não só olhar para as organizações que o apoiam, mas também o empreendedor tem que fazer parte. A questão de ser local, isso foi uma coisa que, tipo, não que foi uma tapa na cara, mas é uma coisa que é difícil desapegar, que a gente quer impactar mais, então a gente quer olhar para o nacional, a gente quer olhar para o todo. Mas, na verdade, eles estavam trazendo que não, o que funciona é quando a escala é menor e local. Então, localmente, quem são os atores, como eles se relacionam, como a gente consegue fomentar melhor as relações. E daí, a partir disso, acho que a gente consegue ir crescendo, né? Sim, pode crescer, ou às vezes são vários ecossistemas que vão se criando e aí eles vão se conectar. Vão trocando. Isso, mas não necessariamente que você precisa ter um ecossistema nacional, né? Então, por exemplo, já existem vários ecossistemas naturais, vamos dizer, em São Paulo. Você pega por zona, né? Zona Leste, Zona Sul, né? Tem até eventos que são especiais. Sim, esse recorte. Isso. E eles provavelmente se comunicam de alguma forma, mas não necessariamente precisam ser um ecossistema só, né? Então isso era uma questão bem importante. E o último ponto de todos que foram trazidos, que eu achei bem interessante, era a questão do poder público.
Eu fui lá perguntando, e aí, como que você trabalha com o governo, com o poder público, se é a mesma coisa, né, em todos os países, tem alguns casos que é mais fáceis, e todos têm o mesmo problema, que é o poder público é o que pode impactar mais, mas ao mesmo tempo, por causa da burocracia, muitas vezes, ou da estrutura, Sim. é muito rígido, é pouco flexível. Então a recomendação era, é importante sim ser o poder público, mas não no início. No início ele pode entrar como observador. Tipo, não depender dele, né? Isso, a estruturação, a construção desse ecossistema não pode depender do poder público, senão vai demorar muito tempo. Se tiver presente, ótimo, né? Muito bom, mas não ficar dependendo disso. Né? Isso, daí era um presente no sentido passivo, assim, ele é um observador. Uma vez que estruturou e que a coisa está andando já, aí sim pode colocar ele como mais ativa. O poder público precisa de uma coisa já existente, já funcionando para poder operar mais rápido. Então foi bem interessante ver isso também. Legal. E tinha outro ponto do evento, agora fugiu da minha cabeça. Mas eles apresentaram, dessa pesquisa do ecossistema, eles apresentaram até modelação também, tipo, eles fizeram simulações, né, com as bolinhas, as conexões, falaram muito que os empreendedores, por exemplo, eles têm conexões únicas, ou as próprias organizações, elas não se comunicam entre tipos, por exemplo, no ecossistema você tem incubadoras, bancos, aqui no Brasil tem o Sistema S, mas as incubadoras, entre elas não comunicam. Né, elas ficam isoladas. Aí um empreendedor, geralmente, ele acessa só um tipo de apoiador também. Então, ele vai acessar, será, um banco para pedir microcrédito e vai ser a principal relação que ele vai ter com o ecossistema, não necessariamente ele vai se relacionar com as outras. Então, tinha toda uma análise de como que a gente faz para quebrar um pouco isso, né? Tinha alguma explicação de por que é assim, que eles só se relacionam? Deixa eu pensar. Eles explicaram... porque o exemplo que eles trouxeram era da Uganda. Então era um case específico. Mas tem muito a ver com a questão de não ter necessariamente um catalisador desse ecossistema que consiga... Tem várias questões, na verdade. Eles apresentavam a importância de ter um catalisador que faz a roda girar mesmo, né? Que permite aumentar essas conexões. A questão também da concorrência, né? Tipo, uma incubadora não vai falar com a outra porque tem essa... Então tem que mudar um pouco o modelo mental para olhar para a colaboração, né? Para olhar a colaboração. E isso não tem necessariamente um lugar onde tudo se encontram com facilidade, né? Tipo, veio muito a questão de ter uma plataforma, por exemplo, onde eles podem se encontrar, trocar para facilitar, né? Então, é mais nesse sentido. Eu fico feliz que pensando no fórum, né, que é o evento que o Empreender organiza, tem muito disso, da gente tentar pegar vários atores de diferentes partes do ecossistema, de convidar microempreendedores, porque a gente sabe da importância dele estar nesse meio, né? Porque não tem como a gente conversar sobre microempreendedores sem eles presentes. Então eu tô, tipo, feliz pensando com o Empreender e com o fórum, que a gente tá conseguindo bastante. Deu várias ideias até pro fórum de, por exemplo, como que a gente... Essa questão local, né? A gente, no fórum da Aliança, a gente reúne organizações e principalmente empreendedores do Brasil todo, né? As organizações elas são mais de São Paulo mesmo, mas empreendedores do Brasil todo. Então, como que a gente faz para encaminhar potencializar a questão mais local? Então, lá na conferência da ANGE, eles usavam um aplicativo de gestão de evento com um fórum, tipo fórum digital, né, para você mandar assuntos e tal. E aí eles tinham nesse fórum alguns grupos separados por região do mundo. Então tinha quem da América Latina, quem da África, quem da Ásia. E tinha algumas sessões de networking por região também. Isso. Era engraçado, porque as primeiras sessões eram por ordem alfabética do seu sobrenome, né? Então, tipo, era um speed dating de networking da letra, no meu caso era da letra O até a letra R, alguma coisa assim. Mas eles tinham também, tipo, a sessão networking África do Sul. E aí acho bem poderoso, porque isso, você consegue tomar decisões ou conexões mais relevantes do que...
é legal falar com alguém da Ásia, é legal, mas né, não necessariamente ele Você não vai conseguir trabalhar muito junto com... Isso. E justamente sobre isso tem uma coisa que foi bem marcante, que é uma coisa que acontece já há vários anos, que é o Brasil tem um tratamento diferente do resto da América Latina. Ou seja, para as organizações de desenvolvimento internacional, elas olham o Brasil como o país do primeiro mundo. Então, diferente dos outros países da América Latina, eles não sentem necessidade de investir no Brasil. Então, todas as questões que a gente pode encontrar de desigualdade socioeconômica e tal, elas não aparecem necessariamente fora, ou se aparecerem, as organizações já acreditam que o próprio país consegue se resolver. Já tem tipo estrutura, então... Então, muitas organizações com quem eu conversei, por exemplo, no Brasil a gente não trabalha, mas no Brasil vocês não precisam. Então, era bem engraçado, assim, engraçado não, mas enfim. A gente vai também para poder captar recursos de investidores de impacto que acreditam na mesma causa do que a gente, mas por ser Brasil... Daí chega lá e fala, tipo, Brasil não, né? Sinto muito, mas hoje não. Tá bom, isso foi engraçado. E reforçar a questão também de, então vamos sustentar um ecossistema aqui no Brasil, né? Tipo, vamos fomentar esse tipo de evento aqui no Brasil para se resolver mesmo, porque isso, se não tem recurso de fora, então vamos ali agilizar. Vamos a gente se juntar e pensar. Você quer resumir o evento, falar mais alguma coisinha? Deixa eu pensar. Teve algum aprendizado, assim, alguma fala que foi... Sim, dos aprendizados foram isso, de como que a gente catalisa um ecossistema, o fato de levantar as bandeiras, então de igualdade de gênero, de meio ambiente, né? A gente está falando com fundos e investimentos que de impacto, né? Não são qualquer um, é um perfil diferente, mas eles cada vez mais botam as bandeiras mesmo dos UDS para frente. Legal, importante. Que é bem importante, porque geralmente a gente foca muito no retorno econômico, né? No investimento, então transformar o impacto em benefício para calcular quanto que, né, a cada real que eu investo, quanto que vai voltar. Voltar para a organização ou para a sociedade, de alguma forma. Mas dessa vez eles vieram muito com uma forma muito forte de olhar mais para o emocional, tipo, para razões emocionais, e acreditar na causa, de querer impactar positivamente. A questão climática, por exemplo, não é uma coisa que dá retorno tão diretamente, né? Tem um impacto econômico muito, muito importante, mas ainda é uma causa que precisa muito acreditar nela para fazer acontecer. Então, organizações enormes assim estão colocando essas bandeiras na frente, então isso foi bem bom de ver e pensar, beleza, a gente também pode mostrar um pouco mais essa cara sem ter medo de incomodar, enfim, porque é uma discussão que está crescendo, né? Isso. E uma coisa que, tipo, diferente do evento, que é o modelo mental, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Uma organização americana, muitas organizações que participaram são de lá também. A gente teve vários convidados muito bons, até de antigos governos dos Estados Unidos. E daí a mentalidade é bem diferente. Isso é uma mentalidade muito business, então muito focada muito racional, muito vamos ver os resultados e papum. Um pouco às vezes como distante do campo, né? Porque isso são organizações de fora que investem em programas, mas não necessariamente elas têm contato direto com o campo. Mas era bem diferente, de ver essas diferenças culturais, foi bem interessante. É legal, né, ver a diferença que tem de uma região para outra, por isso que também a importância, né, de pensar localmente. Sim, então, isso, ainda mais no Brasil que é gigantesco, né, a gente tem diferenças regionais, então entender como o outro pensa ajuda esse trabalho de empatia a definir melhor, alinhar melhor um programa, decisões, o que importa mais para você, o que importa mais para mim. Então isso foi bem interessante também. E acho que é isso.
Acho que é isso. Obrigada, gente, e até a próxima segunda-feira. Tchau. Tchau.